Olá, queridos irmãos do Centro Espírita Apóstolos do Bem. Me chamo Raíssa e hoje vamos conversar um pouco sobre o tema Nas Palavras do Caminho. E antes de começarmos, os convido para fazermos uma oração em forma de música. Doce é sentir em meu coração humildemente vai nascendo amor. Doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida. Que generosa é luz em torno a mim, imenso dom do seu amor sem fim. O céu nos destes, as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte divina de tua criatura, que generosa é luz em torno a mim, imenso dom do seu amor sem fim. Nas Palavras do Caminho. No livro Pontos e Contos, psicografado por Chico Xavier, o irmão X nos conta um caso acontecido após a crucificação de Jesus. E com licença poética, adaptando a nossa linguagem, vou contar este caso aqui. Tiago, o apóstolo que havia permanecido em Jerusalém, ia para Betânia junto a Matias, sucessor de Judas no apostolado, quando, de repente, eles lembram-se da figura de Judas Iscariotes. E aí, contemplando o pomar, Tiago comenta: esse lugar lembra o horto em que o mestre foi traído. Parece até que as árvores estão lhe esperando, no crepúsculo, com as meditações profundas. Lembro ainda daquele instante inesperado. Apesar dos seus avisos, Judas vinha à frente dos oficiais, dos soldados, com lanternas e espadas. Já esperavam encontrá-lo à noite,
porque Jesus muitas vezes se alegrava em ministrar-nos ensinamentos na doce claridade noturna. O mestre, porém, vinha ao encontro dos adversários e estava sorridente, imperturbável. E o apóstolo relembrava. O infame se adiantou, beijou Jesus na face, e aí começou o tumulto, a prisão do Messias e desde então o nosso martírio. E Matias responde: que descarado, que homem falso esse Judas, terrível, me dói só de pensar nesse ingrato, não sei como não era um criminoso. E Tiago responde: Judas será para sempre a nossa vergonha. Muitas vezes eu ouço a argumentação de Pedro, que busca defendê-lo, ouço e fico quieto, porque para mim não existem palavras que o desculpem. Esse traidor será um réu diante da humanidade. Foi ele quem entregou o mestre aos sacerdotes criminosos e provocou essa tragédia. Não tem advogados nem desculpas. Foi perverso, muito baixo. Pergunta a Matias como ele conseguiu fazer esse absurdo se o Senhor lhe deu tudo. Foi o espírito diabólico da ambição desregrada, fala Tiago em voz firme. Judas queria a direção do nosso grupo, andar com os rabinos no templo, ganhar a simpatia dos romanos, criar uma organização financeira, submeter o próprio Senhor à vontade dele. Pedro falou que ele não tinha ideia das consequências da traição, nem pensava na morte do Messias. Mas eu jamais vou acreditar nisso. Certo que Judas condenou o Senhor à morte de propósito. João e Pedro ficaram falando que ele se arrependeu, chorou. Eu duvido. Um traidor daquele não tem pranto nos olhos. Ele era muito perverso para sofrer por alguém. Com certeza, diz Matias. E você chegou a vê-lo antes da morte? Não, replica Tiago. E se eu visse, não sei se me comportaria fraternalmente. Ele morreu nos laços diabólicos que teceu com as próprias mãos. Devia aos infernos, como desceu em trevas densas. E os familiares? O que acharam? Tiago ia responder, mas alguma coisa o impediu. O apóstolo arregalou os olhos, interrompeu a caminhada e perguntou ao companheiro: quem é aquele vindo vestido em luz resplandecente? E Matias, assombrado: também estou vendo. Banhado em lágrimas, Tiago reconheceu o Messias e ajoelhou-se. Aproximou-se Jesus, com a majestosa beleza da espiritualidade sublime, e parou por instantes ao lado dos companheiros. Contemplou-os como um mestre afetuoso junto aos aprendizes humildes. Matias chorava sem força para erguer os olhos. E Tiago ousou fixar Jesus e rogou: Senhor, abençoai-nos. Podemos voltar para Jerusalém, receber a vossa vontade e cumpri-la. E Jesus, doce e firme, responde: não, Tiago, não vou agora. Sigo em missão de auxílio a Judas. E sem acrescentar coisa alguma, Jesus continuou a sua excursão solitária em sublime silêncio. E nessa noite, quando volta a Jerusalém, Tiago se isola da comunidade e começa a escrever a bela epístola à cristandade, anotando em lágrimas as suas famosas considerações sobre a língua humana. No capítulo 4, versículos 11 e 12 de Tiago: irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão, o julga. Fala mal da lei e a julga. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas ao trem? A maledicência, o falar mal dos outros, que é um dos maiores males do nosso século. E nos diz o Evangelho que o conhecimento de si mesmo
é o melhor caminho para o nosso aprimoramento. Nesse sentido, buscando conhecer a nós mesmos, nos questionamos: será que nós gostamos de falar mal dos outros? E aí, para nos auxiliar a responder esse questionamento, no jornal O Trevo, de julho de 1978, Ney Pérez publicou um teste que é chamado Eu e a Maledicência. E antes de ler as perguntas do teste, é conveniente ressaltar que esse teste é um objetivo de fazer cada um se conhecer melhor e refletir sobre as consequências da maledicência. E ele começa a primeira pergunta assim: ao surgir numa conversa comentários sobre um deslize de alguém, você se interessa em ouvir? 2. Ao saber de uma infidelidade de parente ou pessoa amiga, apressa-se em levar a notícia adiante? 3. Acha divertido e participa animadamente das fofocas entre amigos? 4. Escandaliza-se ao saber de ocorrências escabrosas envolvendo pessoas conhecidas? 5. Sente-se atraído pelas conversas ou notícias sobre desastres e crimes passionais? 6. Comenta com os outros os defeitos de alguém por quem sente qualquer antipatia? 7. Sente às vezes incontrolável impulso e deixa transparecer a outros um assunto reservado, confiado por pessoa de sua intimidade? 8. Dá ouvidos à conversa sobre problemas causados por companheiros no âmbito do centro espírita em que colabora? 9. Alguém lhe diz: não gosto de fulano, Beltrano é mal encarado e presunçoso. Tendo oportunidade, você conta à pessoa em questão o que ouviu? E 10. Usa por vezes expressões do tipo: aquele cara é um chato, veja o que Beltrano me fez, fulano só quer ser bom, etc. Dificilmente algum de nós aqui na Terra conseguirá responder não a todas essas questões. E também não venho aqui lhes falar, a condição de alguém que domina a linguagem elevada. Pelo contrário, na condição de estudante e aprendiz dos ensinamentos do Cristo. Então, para que a gente possa refletir sobre o tema, Jesus no Evangelho nos adverte: escutai e compreendei bem isso. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem, porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Então a gente reflete que tipo de energia nós estamos emanando quando falamos mal dos outros. Nós sabemos que os nossos pensamentos são também ondas que geram forças de atração, de repulsão. E a gente nota isso no nosso dia a dia. Às vezes a gente pensa em alguém quando vem encontra aquela pessoa na rua. Ou a gente está lendo sobre um assunto, atrai pessoas que gostam do mesmo assunto. Hoje em dia até o Google já está lendo pensamentos. Eu não sei se acontece com vocês, mas às vezes eu estou pensando em comprar alguma coisa, eu nem pesquiso no Google, mas ele já está mostrando no celular ali. Então, atração em todas as partes. E a gente sabe que nada é por acaso. Esse encadeamento de fatos não é por acaso. Então, que tipo de energia nós emanamos quando estamos falando mal dos outros? E que tipo de energia também nós estamos atraindo para nós quando falamos mal dos outros? Então imaginem se numa discussão demorada, quando a gente está naquela conversa fofocando bastante, falando mal, como que a gente se sente no final? Como que está a nossa vibração no final dessa conversa? Como ficam os nossos sentimentos? Mas se falar mal dos outros traz prejuízos ao nosso campo vibratório, porque ainda assim nós fofocamos, nós falamos mal dos outros.
Às vezes, para formar alianças, que quando nós falamos mal de alguém, nós criamos uma espécie de conexão com aquela pessoa que estamos conversando, né? Um pacto por falar mal de alguém que está excluído daquela conversa. Às vezes falamos mal para nos sentirmos superiores, sem nem perceber. Quando nós menosprezamos o outro, menosprezamos alguém, nós estamos fazendo com que o nosso mecanismo de autodefesa diga que nós somos melhores, né? Aumentando a nossa autoestima ao rebaixar o outro. Às vezes falamos mal por inveja, preconceito, daqueles que são diferentes de nós. Para chamar a atenção também, vemos muito isso, né, nas notícias. Afinal, as notícias ruins ainda se espalham muito mais rápido do que as notícias boas. E às vezes nós falamos mal por falta de consciência mesmo, por não ter intenção de machucar, entramos na onda da fofoca, não temos consciência do potencial deletério das palavras. E o benfeitor Emmanuel nos recorda no livro Fonte Viva que falar mal dos outros é render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperadores de Deus, por ser crítico de suas obras. Então reparem bem que falar mal dos outros nos distancia de Deus e nos torna críticos de suas obras. Então é comum a gente falar, não, só fala a verdade, não consigo ver coisa errada e ficar quieto. Mas qual o efeito disso, né? Nós nos colocamos numa posição de defensores da justiça, né? Do que é correto, do que é bom. E aí voltamos à lição de Tiago. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e o julga, fala mal da lei e a julga. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Quem somos nós para julgar aos outros? E é isso que Jesus adverte quando ele fala: por que vês o argueiro no olho do teu irmão, porém não repara a trave que tens no teu? Então, para nos ensinar, ele utiliza, né, essa imagem, essa figura do argueiro. O que é o argueiro? Uma pequena partícula, um cisco no olho, uma coisinha sem importância. E na alegoria significa os defeitos que nós notamos na vida dos outros. E a trave, que é uma grande viga de madeira usada em construções, simboliza os erros que nós cometemos, as imperfeições da nossa alma. Então, nós esquecemos esses nossos defeitos, temos uma trave embaçando a nossa visão, o nosso caminho de elevação espiritual, enquanto estamos notando os pequenos defeitos, os argueiros nos olhos dos outros. E aí, muitas vezes, também, nossos julgamentos são reflexões resultantes das nossas próprias vivências. Por exemplo, a falta de confiança nos outros, em realidade, pode ter raízes na falta de confiança em nós mesmos. Às vezes, nós criticamos o comportamento sexual alheio e podemos ter em nós mesmos, vivenciar em nós mesmos conflitos no campo afetivo. Às vezes nós tememos a desconsideração, mas é possível que nós estejamos desconsiderando algo na nossa intimidade. Desconfiamos que as pessoas querem nos controlar, mas provavelmente não estamos no comando da nossa vida interior. Condenamos a hipocrisia dos outros, mas talvez nós não estejamos sendo leais com as nossas próprias vocações, com os nossos ideais. Então, por que nos preocuparmos tanto com o cisco no olho do outro, se ainda temos essa tarefa de retirar a trave que está aos nossos olhos, né? Então, projetar essas nossas dores sobre outra pessoa não vai resolver a nossa problemática existencial, somente o autoconhecimento vai nos trazer o crescimento. E tirar a trave dos nossos olhos justamente significa isso, corrigir os nossos erros, as nossas imperfeições. Como diz o Espírito Hamed no livro As Dores da Alma,
Quando reconhecermos as traves que limitam nossa marcha evolutiva, é que poderemos ver com lucidez que elas são as verdadeiras fontes de infelicidade que nos distanciam da paz e da harmonia. E aí uma historinha muito útil nesse tema é a dos 3 filtros da fala. O homem chega a um sábio e fala: olha, como seu amigo, eu tenho uma coisa muito grave para te dizer. E o sábio prudente responde: espera, você passou o que vai me dizer pelos 3 filtros? 3 filtros? Sim, meu caro amigo, 3 filtros. O primeiro é o filtro da verdade. Tem absoluta certeza quanto àquilo que pretende me comunicar? Bom, certeza eu não tenho, mas eu ouvi dizer, então, exato. O segundo filtro é o da bondade. Mesmo que o que você sabe não seja real, pelo menos é bom o que quer me contar? E hesitando, o homem replicou: não, muito pelo contrário. Então recorramos ao terceiro filtro, o da utilidade, e notemos o proveito do que tanto te aflige. Útil? Útil não é. Bem, se o que tens a falar não é verdadeiro, nem bom, nem útil, esqueçamos o problema e não te preocupes com ele, já que nada valem os casos que não são benéficos ou proveitosos para nós. Então, irmãos, vamos colocar em exercício na nossa fala esses 3 filtros: verdade, bondade e utilidade. Julgar com severidade apenas as nossas próprias faltas. Analisar o próximo apenas para auxiliar, educar. Falar dos defeitos dos outros apenas se for para prestar um serviço ao bem, e ainda assim tendo cuidado de atenuá-los tanto quanto for possível, sem causar escândalos, jamais pelo puro prazer de denegrir, rebaixar, caluniar. Que ao invés de criticar, de apontar os erros do outro, nós sejamos aqueles que buscam soluções, porque o caminho a ser seguido é o do auxílio, procurando encontrar meios que ajudem o outro a não cometer falhas. E aí encerro aqui com uma frase do André Luiz, no livro Sinal Verde, que diz assim: o tempo que se perde na crítica pode ser usado em construção. E aí vos convido então para que encerremos com uma música. Cedo me acordo a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarmos tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares,
olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, eu sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor em mim. Mais amor em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Fiquem em paz.